Graça e paz, guerreiros e guerreiras do Senhor. Hoje eu tenho uma palavra vinda do trono de Deus que nos alerta, nós cristãos, que muitas das vezes achamos que o fato do favor de Deus estar em nós, do favor de Deus nos ser concedido através da nossa oração, através da nossa súplica, através da nossa busca nele, pedindo para ele essa resposta e ele quase sempre, ou muitas das vezes, nos respondendo, significa que está tudo bem e que nós estamos perfeitamente alinhados com o Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos em um mundo que ele tem necessidades e tem situações que são próprias desse mundo, né? Então, alguém está doente, ele pede a Deus um favor. Senhor, me cura, né? E Deus vai lá e faz um milagre e ele é curado. A pessoa está passando por uma situação de necessidade de emprego, ele vai e pede, Deus, abre uma porta, e Deus vai lá e abre. A pessoa está passando por uma necessidade financeira, ele vai lá e ora, e Deus traz o recurso. Então, eu quero um carro e Deus abençoa, eu quero uma casa e Deus traz. Então, são recursos e são situações que muitas das vezes mascara o nosso alinhamento com Deus. E o mais importante na vida de um cristão é ter um alinhamento com Deus, com a palavra de Deus. E muitas das vezes ter esse alinhamento com Deus não quer dizer nada com favores, bênção e milagres que acontecem em nossa vida. Até porque a própria palavra nos diz que chegará o dia e que muitos falarão, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu falei em línguas, eu cantei, eu fiz isso, isso e aquilo, e Deus vai falar o quê? Afasta-te de mim, pois não te conheço. E muitas vezes nós medimos as pessoas por bênçãos. Fulano tem a presença de Deus. Por quê? Porque ele conseguiu um carro, ele tem uma casa, ele fez isso, ele tem uma família lá. E isso não quer dizer nada que o nosso alinhamento com Deus está perfeito. Isso pode até ser parte, né? Isso é parte, faz parte. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que são os seus, os lírios do campo não se vestiram como eles. Ele sabe das nossas necessidades. Então a gente tem que ter cuidado e entender o que Deus quer falar conosco, o que Deus está trabalhando através de uma palavra de um profeta, através da palavra de um pastor, através da palavra dele direto para você quando você lê. E aqui eu quero demonstrar uma situação bem clara do que eu estou falando, muito clara do que eu estou falando. Quando a gente abre o livro de 2 Reis, capítulo 20, nós temos o rei Ezequias numa situação bem complicada na vida. Talvez você já passou por uma situação parecida, talvez você já passou por uma situação semelhante ou até igual a que Ezequias está passando aqui nesse capítulo 20 que eu vou ler para você. E Deus queria fazer algo através dessa situação com você e você não se atentou ao que de fato Deus queria fazer. E só se preocupou com a sua vontade, só se preocupou com as suas necessidades terrenas e só se preocupou com aquilo que você queria e não de fato com o que Deus queria. Olha o que aconteceu com Ezequias aqui no capítulo 20. Ó. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu, né? Algumas traduções falam uma doença de morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Olha só, muitas das vezes nós recebemos um diagnóstico de um médico, né, falando que são dias, são meses e que já era para um ente querido nosso ou até para nós mesmos, e nós já corremos e se desesperamos e nos prostramos diante daquele que nos dá a resposta e cura, que é Deus, e está correto. E aqui é uma situação bem mais complicada do que às vezes nós passamos, porque foi o próprio Deus que já falou, essa doença é para a morte. Você não vai sobreviver. Então arruma logo a tua casa, porque você vai morrer. Ezequiel, olha a continuidade, versículo 2. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. E aí muitas das vezes nós pegamos e damos uma
carteirada em Deus. Mas Deus, eu sou pastor, eu sou obreiro da tua igreja, eu sou diácono, eu canto, eu louvo. Eu não posso morrer, olha o tanto de coisas que eu já fiz para o Senhor. Nada que a gente faça para Deus vai pagar o que Ele já fez por nós. Isso é um engano muito grande de nós. Muito grande. Achar que a nossa oração, nesse sentido, vai mover o coração de Deus. Nunca. E aí, a gente às vezes fala assim, mas eu não casei. Ué, é melhor um casamento aqui ou céu? Que quando nós morremos, quando o cristão ele já tem essa esperança em si, que está em Cristo. Mas eu não realizei muitos sonhos, ainda às vezes joga uma historinha, meu Deus. Mas eu ia ter muita coisa para fazer para o Senhor aqui na terra. Gente, pelo amor de Deus, que mentira. O teu coração está dizendo para Deus exatamente o que você está falando. Eu ainda quero viver mais. É mais honesto. Senhor, não me leva agora, deixa eu ficar mais um pouco, para eu me esforçar, orar e coisa. Só que aqui, ó, o que Ezequiel está falando com o Senhor? Eu tenho te servido. E eu fiz o que tu aprovas. E o Senhor vai me matar, o Senhor vai me levar. O Senhor vai deixar que essa morte me leva. O Senhor pode me curar, me cura aí. O que é uma cura para o Senhor, né? Gosto de muitas das vezes, nós oramos assim. O que é um carro para o Senhor? O que é uma casa? O que é isso ou aquilo? Nada, de fato nada. De fato não é nada. E ele chora amargamente, com certeza. Uma pessoa que está com um decreto de morte, com certeza, ela teria ficado muito frustrada, muito tensa e é um choro amargo. Só que em nenhum momento nós vemos aqui Ezequias preocupado com o que Deus mandou ele fazer. Ponha em ordem a tua casa. Se ele tivesse se preocupado com o que Deus falou, poderia ter acontecido algo diferente no futuro de Israel. Porque o nosso egoísmo é achar que tudo só envolve a nós. O nosso egoísmo é achar que tudo só envolve a mim. Senhor, me cura, me dá, para que eu faça, para que eu seja, para que eu consiga, para que eu realize. E você nunca entende que o propósito de Deus nunca é individual. A salvação ela pode até ser individual, mas o projeto de Deus nunca é individual. Nunca é individual. Você vê que tudo que Deus faz na palavra dele envolvia o povo dele. Para que um realizasse algo que beneficiasse o povo. Para que um se levantasse com força para que Deus salvasse o povo. Para que um Sansão se levantasse e vencesse. Para que um Gideão se levantasse e se tornasse um juiz, mas que vencesse em prol do povo. Que um Davi se levantasse, mas que vencesse através da unidade de uma tribo, de 12 tribos. E que virasse um reino coeso, como foi. Jesus é um que se levantou para salvar muitos, para voltar e buscar a sua noiva, a sua igreja. Eu não sou igreja, nós somos a igreja. Eu sou apenas um membro da igreja, então um dedo não é igreja. Um dedo sozinho não é um corpo, é um dedo. Então o corpo é tudo. Então esse corpo ele tem uma função esse dedo dele tem uma função para que o corpo tenha um bom funcionamento. Essa veia tem uma função para que o corpo tenha um bom funcionamento. Esse dedinho lá no cantinho do pé, ele tem uma função de equilíbrio no corpo. Não é só para ele. Então esse é o problema maior da igreja. O egoísmo de achar tudo é sobre você. E a palavra diz que é sobre ele. E ele fala de igreja. Ele fala de igreja, de corpo. Ou seja, é uma assembleia, uma eclésia. Não é uma pessoa. E nós, muitas das vezes, agimos de forma egoísta na igreja. Achando que tudo só envolve nós. Mas eu preciso... Sempre um foco girado em torno de você. Eu preciso passar no concurso, eu preciso ter um bom salário, um emprego, uma empresa, eu comprar um carro, uma casa, isso e aquilo, não sei o quê. Não estou aqui dizendo que você não pode ter tudo isso e não mereça, e Deus não queira que você tenha. Eu estou dizendo que muitas das vezes, todo esse amparato, essa oração e essa busca é em volta de você. E o que
que Deus vai te dar ou vai fazer vai trazer de benefício para a igreja? Vai trazer de benefício para o corpo? Vai trazer de benefício para ele? Ou é só para você? Porque espia, olha, como em espanhol, mira, antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, filho do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a três dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos da sua vida. Olha só o que Deus fez. Eu livrarei você a essa cidade das mãos do rei da Síria, defenderei essa cidade por causa de mim e do meu servo Davi, que me buscou, me adorou e foi um adorador. E ensinou o meu povo a ser igual. Por causa de mim, o Senhor, e do meu servo Davi, e não de você, Ezequias. Ele disse que viu as lágrimas, porque ele nos vê. Mas ele não disse que foi por causa das lágrimas, ele não disse que foi porque Ezequias fez tudo que o Senhor fez e que tinha feito coisas que aprovam o Senhor. Ele falou: olha, tu tem feito muito mesmo, tu é o cara, eu vou fazer. Não foi por ele, foi por Davi, pelo próprio Senhor. Então ele saía: prepare-se uma empanada de figo. E no versículo 8, Ezequias havia perguntado, até pediu um sinal. Olha como é que nós somos, até pediu um sinal. Aí Isaías, você quer o quê? Que o sol avance 10 graus ou que ele recue 10 graus? Ele falou: olha, avançar 10 graus é fácil. Enquanto o dia vai vindo, né? O sol vai indo, cada hora vai fazendo a sombra ir pra frente. Agora, recuar 10 graus e a sombra ficar diferente, isso eu nunca vi. Não tem como. E Deus fez com que o sol recuasse 10 graus, ou seja, 10 horas, para provar ainda o poder dele e que em 3 dias ele estaria curado. E assim ele foi curado. Só que aí é que tá. Deus te dá o carro, Deus te dá a casa, Deus te dá o emprego, Deus te livra de doença, Deus te dá recurso, Deus te dá tempo, que às vezes você fala: não faço porque eu não tenho tempo. Deus te dá isso, Deus te dá aquilo. E o que Deus tem recebido em troca? Entendeu? Porque de tudo, Deus deveria receber a tua primícia, a tua adoração, o primeiro do seu dia. Você não tira 10 minutos para orar, você não tira 10 minutos para ler. Estou colocando bem medíocre. Você não tira um tempo para falar com ele. Você não o visita na casa, no templo dele, porque existe um templo para isso. Para que a gente, mas eu oro em casa, é exatamente para que você saia do seu conforto. Ele sai lá do céu para te abençoar aqui na terra. E você não pode sair da sua casa para ir no templo orar, para buscar, para ler, para estar na presença dele. É diferente, não é igual em casa. Você tem que ter a sua vida de comunhão em casa, mas você tem que ir no templo. E aí você tem um carro, nunca serviu ninguém na igreja com esse carro, nunca beneficiou a igreja com esse carro em nada. Você tem uma casa e a igreja foi beneficiada em quê? Com essa sua casa. Você tem um salário, um bom emprego, uma vida, uma família. O que a igreja foi beneficiada com tudo isso que você tem? Nada. Então o que esse dedinho mindinho está fazendo para equilibrar o corpo? Nada. E não em troca do que Deus tem te dado, a salvação dele lá na cruz nos entregue, já é tudo que eu preciso ter para correr e andar 2 milhas se necessário, como a própria palavra de Deus diz. E o que nós temos feito? Você está me entendendo que a palavra de Deus não é pedir, dá se usar. Mas a gente só quer o ver nós e o vosso reino. Cadê o seja feita a vossa vontade? A vontade de Deus aqui é que ele morresse. E que ele arrumasse a casa, na verdade. Né? Porque ele falou: a doença não sou eu, a doença vai te matar. Mas eu não quero que você simplesmente morra. Eu quero que você arrume a casa. Olha, a tua vida não vai ser talvez do jeito que você queria, mas eu quero que você arrume a casa. Talvez você não tenha todos os sonhos e realizações que você desejava e almejava, mas arrume a tua casa. Talvez você não tenha um emprego que você queria, mas arrume a tua casa. Talvez você não tenha realizado 10% daquilo que você sonha, mas arrume a tua casa. Talvez você não tenha, sei lá, a casa que você queria, o carro que você, ou nem tem um carro, ou não tem um emprego que você almejava, mas arruma
a tua casa. Ezequias tinha só uma missão: arrumar a casa dele. Ele como pai, ele como sacerdote do seu lar, ele como rei de um povo, a casa dele não era somente a sua casa, a família, que era o principal, como todo o reino. E ele disse que fazia tudo o que Deus queria, né? E que Deus aprovava. Se Deus aprovava, por que Deus mandou ele arrumar a casa dele? Então precisava de algo mais. Ezequias fez muitas coisas boas. Muita gente. Mas só bondade não leva para o céu. Só ser bonzinho ainda não é o aval do reino. E aí eu quero continuar aqui porque, no versículo 12 do mesmo capítulo 20 diz: naquela época o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente a Ezequias, pois soubera da sua doença. Olha só como é que o inimigo ele é sutil. Ele ainda traz presente para que você se sinta mais abençoado. Eu estava numa situação de poço, de calamidade, eu orei e Deus me deu e Deus fez, porque eu sou um homem de Deus. E aí o povo todo fica sabendo: esse é homem de Deus, vamos lá e vamos saber quem ele é. E aí a soberba precede a queda. E aí aqui ele foi mostrando todo o templo, todo o tesouro, toda a casa de Deus, tudo que ele tinha para esse que antes inimigo, para esse estrangeiro. E Deus falou para Isaías voltar lá e falar: o que você fez? Eu mostrei tudo. Para resumir aqui, para não ter que ler. Isaías falou: olha, porque você mostrou tudo que você mostrou, porque você expôs a sua casa sem estar arrumada, esses mesmos que você mostrou vão vir e vão levar todo Israel cativo para a Babilônia. Cativo para a Babilônia. Olha só o que a soberba não faz. O que achar que só porque você está sendo abençoado, você e acabou, e que o que está em volta não precisa. Mas Deus me vê individual, Deus me vê, Deus isso, Deus aquilo. Deus não trabalha assim. E a palavra dele é prova disso, que nunca foi assim. Nunca. Não tem um momento aqui que Deus trabalhe só individual. Tem uma cura individual, uma situação, mas sempre o propósito de Deus é num todo. Até quando Pedro estava ali aflito, ele ainda falou: Pedro, vai lá, pega. Tá preocupado comigo porque estão me cobrando esse imposto? Vai lá e pesca o peixe e vai pagar por mim e por você. Nem ele, não pensa só nele. Sempre tem mais. Nunca é só você. E aí no versículo 19 diz assim: respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciastes, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Boa é a palavra, meu profeta, porque vai acontecer isso mesmo, essa tragédia. Mas por que ele estava tranquilo com a palavra boa? Não ia acontecer no período dele. No versículo 16, olha só. Ezequias, ouça a palavra do Senhor: um dia tudo que eu encontrar, que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. E ele perguntou quando isso ia acontecer. E o profeta falou que era no futuro, que não seria no reinado dele. Então para ele estava tudo bem. Estava doente, ia morrer. Ganhei 15 anos de vida. Sou rei. Tenho tudo, estou abastado. Tenho filhos, tenho família. Tenho tudo do bom e do melhor. E eu vou morrer farto. E quem ficar depois, o problema é de vocês. Não vai acontecer no meu tempo mesmo? Não vai acontecer no meu período? Boa essa palavra do Senhor que daqui a 100 anos, 200 anos, que o Brasil se exploda. Eu não estou nem aí hoje mesmo. O que importa é hoje, é o que eu estou vivendo hoje. Muitas das vezes nós somos assim. Essa palavra está até mais longa do que as normais, normalmente é 15 minutinhos, porque eu preciso passar isso para você, que foi o que Deus me mostrou no meu coração hoje. Muitos de nós estamos preocupados somente com o hoje, somente com nós, somente com o que a gente vive, somente com a minha casa. E Deus não quer isso. Mas Deus mandou arrumar a casa dele, então Deus é preocupado com ele. Exatamente, mas porque ele envolvia um povo. Ele era um rei.
refletia numa nação e a atitude dele refletiu no cativeiro de uma nação. Quantos anos Deus falou que Ezequias iria viver mais? 15 anos. Vamos ao capítulo 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Se ele viveu mais 15 anos e no versículo 21 do capítulo 20 diz: Ezequias descansou com seus antepassados e o seu filho Manassés foi o seu sucessor. Significa que Manassés só começou a reinar após a morte. Se Deus disse que ele ia viver 15 anos, e talvez até viveu 16 ou 17, que Deus às vezes dá um pouquinho mais, significa que, Deus nunca dá menos, Manassés nasceu após esse período que Ezequias já deveria estar morto. Ezequias poderia ter orado, chorado e pedido a cura, mas ele deveria ter se atentado ao que Deus falou: arrume a tua casa. E ele só se preocupou com ele. Só se preocupou com ele, não com o povo, com a nação, com a sua casa, com seus filhos, com a sua esposa. Ele só se preocupou em viver. E aí, ele só se preocupando com viver, ao invés de arrumar a sua casa, provavelmente 3, 4 anos depois desse período, ele teve um filho chamado Manassés. E 12 anos depois, esse filho Manassés assumiu o reinado. E olha o que acontece. Ele fez o que o Senhor reprova. Aqui começa o início da profecia sobre Ezequias. Imitando as práticas devastáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu altares idólatras que o seu pai Ezequias havia demolido e também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestiais e lhe prestou culto. Construiu altares dentro do templo do Senhor, do qual ele havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todo o exército celestiais. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, e recorreu a médium e a quem consultava os espíritos. E fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ezequias fez o que o Senhor aprovava, segundo ele. Mas ele não entendeu o que ele tinha que organizar na casa dele. E olha a semente. Porque ele não se preocupou com o futuro, ele não se preocupou com a geração do futuro, ele não se preocupou com o irmão do lado, ele não se preocupou com a família do lado, ele não se preocupou com o corpo de Cristo. Ele se preocupou só com o dedinho. Como a gente costuma falar, ele só se preocupou com o seu umbigo. Só o umbigo, o resto do corpo. E continuando no versículo 7. Ele tomou postes sagrados que havia feito e o pôs no templo do qual o Senhor tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não outros deuses. Não tem João, não tem Maria, não tem José, não tem Marcos, não tem Maomé, não tem ninguém. Só o nome dele, mais nenhum. É só Yahvé, é Deus. Yahvé é Deus. E é o único que pode ser adorado. E ele continua: não farei os pés dos israelitas andarem errantes longe da terra que deu seus antepassados, longe da terra que deu seu passado. Se tão somente tiverem cuidado o que lhes ordenei e de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviara. Quem desviou o povo? Manassés. Então um pode libertar o povo e um pode desviar o povo. Não é só sobre você. Não é só sobre você. Ao ponto de fazer pior do que as nações que o Senhor havia decidido diante de todo Israel. E o Senhor disse: por meio dos seus servos, os profetas, Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes. Agiu pior do que os amorreus que os antecederam e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizera. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Espero que o seu ouvido esteja zumbindo quanto a isso.
E estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria, a fio de prumo usado contra as famílias de Acabe. Ele vai falar o quê? A mesma coisa que aconteceu com Israel, com Acabe, o exílio. A fio de espada. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando e virando de cabeça para baixo. Abandonarei os remanescentes da minha herança e os entregarei nas mãos dos seus inimigos. Serão despojados, saqueados por todos os adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira desde o dia que os seus antepassados saíram do Egito. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo a outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e a fazer o que o Senhor reprova. E os demais atos de Manassés e blá blá. Olha o quão terrível é quando nós não entendemos o que Deus quer fazer, mesmo através de uma doença, mesmo através de uma situação ruim, mesmo através de qualquer tipo de situação que possa acontecer conosco. Ele nos alerta sobre arrume a tua casa. Mas muitas das vezes nós não entendemos o alerta de Deus e preferimos cair nas armadilhas do diabo quando ele nos traz presente e fale: você é o cara. Carro, casa, dinheiro, emprego, viagem. Você tem tudo, você é abençoado. Ó. Cuidado. Os aplausos, muitas das vezes, eles te levam a uma queda. E a pior queda não é morrer e de repente não realizar alguns sonhos que você queria se realizar aqui na Terra. Mas é não te dar o melhor presente de todos. É te levar a perder o melhor presente de todos. O maior sonho que todos deveriam ter. E a maior esperança que todos deveriam ter. E o maior anseio que todos deveriam ser. Subjugando a qualquer coisa desta terra ou que você pense. Estar com Cristo no reino dos céus. E que naquele dia o teu nome seja escrito no livro da vida. Esse sim tem que ser a nossa busca diária. E com isso, e entendendo isso, cumprindo o que ele pede. Ide e pregai, falai desse livro a toda criatura. E é o que eu estou fazendo aqui agora. Falando desse livro e dizendo para você que me ouve: arruma a tua casa. Nem tudo é sobre você. Nem tudo é só bênção, nem tudo é só milagre. Não inveje a prosperidade do ímpio e nem do cristão. Não inveje. Deus, ele vai te suprir, vai te dar. Aproveite esse momento difícil que talvez você esteja passando e vivendo. E aprenda com ele. Para que te prepare, para que quando vier o inimigo com presente, você não caia. Ao invés de cair, porque não arrumou a casa. Fique com Deus e até a próxima.